É, vamos lá. Já que você tocou no assunto Felipe Massa, a gente não vai deixar de falar de 2008, uma diferença de 1 ponto, e a gente vai falar agora de Felipe Massa e do Hamilton, que é algo super factual, que é algo que tá rolando ainda e que a gente não sabe o que vai acontecer. Quem ganhou 2008? O campeonato não foi decidido E ainda. aí, Maxito? Olha, esse campeonato lá atrás foi no colo de Hamilton, né? Um campeonato muito controverso, que a gente está brincando, mas é verdade, né? Agora tem essa questão do Felipe estar entrando com essa ação na justiça em relação a esse campeonato, que toda a controvérsia veio quando o Kalinquinha, no Grande Prêmio de Singapura, após esse acidente aqui causado pelo também brasileiro Nelsinho Piquet, que bateu de propósito para ajudar, na época, a vitória do Alonso. Né? O Alonso acabou sendo beneficiado dessa armação da equipe Renault, do Briatore, que mandou o Piquezinho bater, dentre outras coisas. Não vamos esmiuçar isso muito agora. E o Felipe está entrando com essa ação. Mas, com essa batida aí do Piquezinho, o Felipe Massa, que estava liderando essa corrida, acabou tendo um problema no pit stop e o campeonato acabou sendo decidido na última etapa aqui em Interlagos. Só que esse, talvez, junto com a temporada de 2021, foi o final mais louco de todos. Por quê? O Felipe precisava ganhar a corrida, ele ganhou um final de semana muito difícil, uma corrida na chuva. O Felipe fez um final de semana perfeito, acabou conquistando a vitória. Assim que passou na bandeira de chegada, era ali o campeão daquela temporada, já vinha ali comemorando a equipe Ferrari, os familiares do Felipe no box também, só que um pouquinho depois disso, o Hamilton faz isso na curva da junção, que é a penúltima curva, para não falar que é a última curva do circuito de Interlagos, porque a última curva é a curva do Café, que é uma curva que é de pé embaixo. O Hamilton vai lá e supera Timo Glock, e com essa ultrapassagem, ele, que até então era o vice-campeão de 2008, acaba conquistando esse campeonato nos últimos metros, e foi um final de filme de novela mexicana, Kalinquinha. O Hamilton conquistou 2008. Uhum. E o Massa, ele teve todo esse problema, obviamente, que eu acho que tem que ser averiguado, tem que ir em cima mesmo, porque é um direito do Felipe ir atrás disso. Mas assim como teve 2021, aquela disputa do Hamilton e do Verstappen, o Hamilton também perdeu muitos outros pontos durante a temporada. E o Massa, ele também acabou perdendo outros pontos durante a competição. A gente está olhando só para o final, para esse 1 ponto, depois de tudo que aconteceu. Você acha justo retirar um título, por exemplo, do Hamilton e entregá-lo, ele, se for possível isso, né, para o Massa, num momento como hoje, 2023, esse de 2008? É uma pergunta difícil, né? Porque, na verdade, não é nem o mérito se é justo tirar o título do Hamilton e passar para o Felipe. O que eu acho que é o ponto dessa questão de 2008 é o seguinte, eu, pelo menos, não lembro de ter... Por exemplo, você falou a questão de 2021, né? 2021... Ao longo daquela temporada, eu acho que a direção de prova, por exemplo, cometeu alguns erros. Alguns deles, o Verstappen deveria ter sido punido, como aconteceu aqui no Brasil, quando ele ultrapassou o Hamilton, passou do limite de pista e não sofreu nenhuma penalização. E eu digo isso por quê? Porque outras situações assim, os pilotos foram penalizados. Em 2021 também, aquele acidente de Silverstone, na minha opinião, o Hamilton deveria ter sido penalizado. Inclusive, acho que até foi, ele foi ou não foi, não lembro. Não lembro, mas assim... Minha memória de Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ali, na minha visão, foram alguns erros que a direção de prova acabou cometendo ao longo daquela temporada, assim como cometeu também ao longo dessa temporada. A gente falou agora há pouco, né, no programa da semana passada, o Sérgio Pérez, em Singapura, tirou 2 pilotos da corrida, nem falaram nada, que foi o Tsunoda. O segundo sofreu uma penalização que não teve efeito punitivo. Agora, o caso de 2008 é diferente. O caso de 2008 não foi um erro da direção de prova, foi uma manipulação de um resultado. Que isso é uma coisa que já não está mais na parte desportiva, né? No caso de um esporte que é a Fórmula 1, que é o automobilismo. Então, aí sim, eu acho que é uma questão completamente diferente. E o que se fazer com aquela corrida que o resultado foi manipulado? É muito difícil falar, porque, primeiro de tudo, a gente não tem um padrão para isso. E alguns esportes que têm esse tipo de manipulação são esportes completamente diferentes. Então, por exemplo, o esporte de luta, né, quando tem um resultado ou manipulado, ou quando alguém fez alguma coisa errada, como não passar no exame antidoping, por exemplo, aquela luta, o resultado é cancelado. Agora, numa competição que você tem 20 pessoas participando, diferente de um contra o outro, é uma coisa diferente. Só que o que o Felipe fala, que na opinião dele, o resultado daquela corrida deveria ser anulado, cancelado, em função da manipulação.
Isso é um argumento errado? Na minha visão, não é errado. Dá para defender que a Renault fez uma manipulação, mas o Hamilton estava correndo e ele chegou em segundo do jeito que foi o terceiro, que ele marcou ponto lá naquela corrida. Também é um argumento forte. Então, realmente é uma coisa muito difícil. Só que, na minha opinião, o Felipe tem sim todo o direito de argumentar de uma corrida que teve um resultado manipulado. E a parte mais importante, né, que é o acontecimento de 2023, é o seguinte: foi passado para o Felipe naquela ocasião que essa manipulação ela veio à tona no ano seguinte, né? Isso aconteceu em 2008, ela veio à tona em 2009. Foi passado para o Felipe o seguinte: olha, depois que virou o calendário de um ano para o outro, não dá mais para mexer no resultado daquela corrida. E como a gente só soube dessa história em 2009, não dá para mudar o resultado. Só que daí vem toda a questão da entrevista do Bernie Ecclestone, que foi ao ar esse ano, dizendo que lá em 2008 ele já sabia da manipulação, assim como a direção de prova, assim como todo mundo. Ou seja, aí nisso o Felipe se apega, se aquela regra que virou o calendário não podia mudar, tá bom, já estava resolvido. Só que vocês sabiam. E se vocês sabiam, por que vocês não disseram? Então, isso tudo é o que a justiça vai decidir, caso isso vá para a justiça, que até onde eu sei, até o momento, ainda não foi. Se eu não me engano, o Felipe deu até o dia 12 de outubro, em alguma data em outubro, se eu não me engano, para a FIA e a Fórmula 1 se pronunciarem em relação a esse assunto. Data essa que ele já tinha dado um prazo, acho que esse prazo expirou, ele estendeu esse prazo e vamos ver que isso acontece. Mas resumindo tudo isso, o que aconteceu em 2008 não foi uma coisa desportiva, foi uma coisa completamente fora da parte desportiva e eu acho que o Felipe tem todo o direito de lutar pelo que ele acha que é certo. Concordo com você, Maxito. É uma situação complicada, né? Mas vamos acompanhar. Vamos acompanhar. É isso mesmo, tá? Até dia 12 de outubro eles têm agora para responder. Dia das Crianças. Dia das Crianças. Seu Carlinhos faz aniversário dia 10 de outubro. Opa!